assim, na minha mente, né? Então, se eu não tiver escrito um roteiro, uma lista, né, eu já não consigo falar mais os títulos das obras, suas datas, né? E mesmo porque a gente, como artista, volta no tempo, visita obras perdidas, conclui, termina, desmancha, enfim, reintegra em novas obras. Isso vai criando, digamos, um embaralhamento cronológico também, não é tudo num único sentido, né, numa direção, como se fosse uma evolução biológica, né? Então, o artista tem essa capacidade de meandrar e de turvar o tempo, né? Que, inclusive, é parte também, digamos, do espírito, da filosofia do meu trabalho, né? Eu sempre repito, já disse isso em inúmeras conversas, mesas, palestras, né? Que muito da minha obra é uma espécie de tentativa, né? Uma busca, né? Por uma reforma, uma cura, né? Do passado, né? Uma coisa que beira, muitas vezes, um sentido de culpa, não exatamente uma culpa pessoal, mas uma culpa social, que, enfim, que pede, que clama, né, por esse reparo do passado, né? Então é como se eu tivesse o tempo inteiro uma coisa aqui atrás, né, que mobiliza toda a produção poética, né? E ela é muito motivada, muito empurrada por esse senso de resposta, certo? De resposta social, de resposta às emergências, né, do nosso tempo, né? Então, isso tem sido, desde o princípio, uma espécie de motivação primeira do trabalho, né? Então, ao lado do prazer da criação, do interesse, digamos, pelas matérias, pelas cores, pelas formas, né, por esse jogo, né, ou esse joguete que o artista estabelece com o mundo, com o seu entorno, com a história da arte, né, junto disso, o meu trabalho sempre teve essa característica de ter, digamos, essa mola, esse tempero que é esse interesse social. E aí isso vai, digamos, me classificar, né, como um artista das memórias, um artista cujo trabalho tem características políticas, e não apenas um artista do campo da forma, certo? Do interesse pela forma, ou do interesse que possa ter até, digamos, uma camada de leitura política, ambiental, ecológica, histórica, mas que na realidade é motivado, antes de qualquer coisa, pelo prazer diante das formas da natureza ou da reconstrução das formas da história da arte. Então, esse não é exatamente o meu caso. Uma coisa incrível na arte é sempre a gente ter várias vozes sobre a mesma coisa, né? Os contraditórios fazem parte do universo da arte. Eu tenho uma outra formação, eu sou geólogo e sou doutor em paleontologia, então eu venho de um mundo acadêmico anterior a esse atual meu, da arte, né? Em que as coisas não são exatamente assim, né? Existe uma tendência das ciências naturais exatas, né, para uma leitura muito mais unidirecional, como se existisse uma verdade nas coisas, uma verdade na existência, uma verdade nos processos da natureza, a ser decifrada, né? E na arte essa verdade é intangível, ela não faz parte, enfim, da dinâmica da criação, né? Se eu fosse fazer o plasmácio hoje em dia, né, com a mentalidade que eu tenho, né, com a fusão que eu fiz, digamos, da teorética da arte com essa outra anterior, das ciências da natureza, né, certamente o trabalho seria completamente diferente, certo? Porque a gente vai revendo processos, conceitos, obviamente, a própria obra se modifica com o tempo, né? Então, voltando lá para os anos 80, né, já que eu disse isso, né, que o trabalho sempre foi motivado, né, por algo além, né, do interesse particular, pessoal, íntimo, né, pela criação, que é essa espécie de resposta, né, social. Eu comecei, na realidade, vindo, eu diria, da literatura, da poesia, que era o que eu achava que ia fazer quando tinha mais ou menos 18, 19, 20 anos, né? E morava em Recife, e aí muito impactado pelos movimentos de vanguarda da cidade, né? Eu fui bem influenciado por esse grupo, Paulo Brusque, Daniel Santiago, João Muniz de Brito, o pessoal do poema Processo, da arte postal, e ficava meio ali entre a poesia mais tradicional, a poesia visual, e a partir dos anos 80
84 mais precisamente, eu comecei a produzir um tipo de poesia visual e participar de algumas exposições de arte postal. Eu não sabia que ia ser artista, então muita coisa desse período eu perdi. Simplesmente não guardava, recebia, por exemplo, de volta algum registro da participação de uma exposição de arte postal e só olhava aquilo e ia imediatamente para o lixo, assim, perdia, não tinha esse senso de arquivo, né? De guardar aqueles materiais, né? E hoje isso é uma coisa que, enfim, é como uma espécie de buraco, assim, na minha produção, que eu fico, de alguma forma, tentando encontrar, né? Fiz até uma exposição recente, que alguns de vocês viram, no Espaço Cultural, que eu chamei Limbo, que foi uma espécie de busca que eu fiz no próprio ateliê por resíduos de obras não terminadas. Foi uma exposição só de sobras, ao contrário de ser uma exposição que a gente faz uma edição daquilo que a gente acredita que é mais potente, mais bem elaborado, né? Então, foi uma exposição feita com dezenas de não obras, certo? Coisinhas de ateliê, né? Que eu tentei dar uma data, descobrir por que eu tinha feito, e aí por isso esse nome Limbo, né? Bom, então, durante os anos 80, digamos, eu fui maturando ali um certo sentido para o trabalho, né? Muito também como uma espécie de complemento à minha formação em geologia. Eu fui me sentindo, à medida que avançava na geologia, de alguma forma tolhido, né, da liberdade, porque eu tinha essa obrigação de interpretar as formas da natureza, eu não podia olhar para um fóssil, por exemplo, como se ele fosse uma escultura, e ver no fóssil uma outra coisa, né? Então, isso, digamos, é proibido nessa interpretação científica, né? Isso cabe a artistas, né? E aí eu fui, paralelamente, né, como uma exudação, produzindo essas pequenas obras, e no final dos anos 80 que eu parti para obras maiores. Aí tive um momento, assim, da pintura, né? Mais ou menos em 88, 89, né? Bastante influenciado também por eventos que eu tinha visitado, como o Bienal de São Paulo, e via grandes obras, né? Mas eu não me deixei levar, digamos, pelo espírito da geração 80. Não passei por aquele movimento, assim, pelo gosto de pintar qualquer coisa, sabe, com total liberdade, né? Me contaminei um pouco com a onda dos materiais, por exemplo, de usar encáustica, cera, né, derretida, parafina nas obras, mas eu sempre tive esse, essa contaminação, né, de algo que já aconteceu. Então, nunca consegui ter o desprendimento, por exemplo, de produzir, olhar para uma tela em branco, e estão ali as tintas, e ficar ali e tal, aí passa uma tinta para ver o que é que vai virar, e a partir daí, isso para mim nunca funcionou. Se eu tento, até hoje, dá errado. Eu tenho que estar sempre mobilizado por alguma coisa, né, que vai, digamos, me empurrar para apenas ter a pintura como uma espécie de resultado daquilo que já existe previamente, né? Então, se ela é para ser inventada do nada, motivada pelas tintas, pelas cores, pelas formas ali naquele momento, isso não funciona para mim. Certo? Talvez tenha muito a ver, inclusive, com a minha própria formação, com essa paleontologia contínua que eu tenho, né? Ou seja, o passado está sempre ali presente, né? Sempre fui um escavador da minha própria existência, né? Da ação política dos meus pais, da vida dos antepassados, da família paterna, né? Ligados à cultura canavieira, ligados à escravidão, por exemplo, né? Então, digamos, é um legado muito forte, muito potente, né? Que não dá para ser esquecido e que eu resolvi enfrentar, certo? Na vida e no trabalho artístico, assim como fazem até hoje os meus pais, né? Já o lado materno tem uma história completamente diferente, mas existe um ponto de convergência que é o interesse por arte, e especialmente por literatura, que está presente nas duas famílias. Então, eu sempre convivi com escritores, com filósofos. Minha mãe é artista, formada em filosofia. Então, teve, por sorte, né, na minha formação, tanto o lado mais científico, meu pai tinha dado aulas de geologia, né, e aí, obviamente, isso me influenciou, né, e, por outro lado, minha mãe é artista. Então, acho que
digamos, esse caldo todo, né, de ter crescido, metade da minha infância foi passada num engenho de cana-de-açúcar, né, em areia, né, e a outra metade no ambiente urbano aqui em João Pessoa, né. Então, eu diria a você que se eu não tivesse virado artista, ou pelo menos um cientista da história natural, alguma coisa que não fosse apenas um empreendimento pessoal, eu teria sido um equívoco total, né? Porque condições para pensar, para escolher, enfim, eu tive totais, né? E tenho até hoje, né? Então, isso é, digamos, um privilégio que eu não posso desconsiderar. Certo? O tempo inteiro tem que estar atento para isso, né? Mas, enfim, então, nos anos 80, eu dei início a um processo de revisão, digamos, né, de retorno a esse passado familiar, originalmente, com a série Cartas de Areia, que é o meu trabalho mais falado, enfim, que é uma obra em processo, que nunca acaba, feita sobre envelopes e cartas de família. Lá para trás eu dizia que isso era uma iconografia modificada, alterada, né? E nas primeiras vezes que tive a oportunidade de falar, por exemplo, em 1990, 91, já quando morava em São Paulo, né, eu dizia que estava desviando esse material todo da história convencional e estava propondo que aquilo não participasse da história, né, que era como se fosse arrancar da história para o campo das sensibilidades, para o campo sensorial, sensível da arte, né? E anos depois eu vi que isso era uma esparrela, né, que eu tinha caído também na história, certo? Já que o que a gente produz como artista também é documentado e também vira, de imediato, um memorial a ser estudado, né? Pelo próprio artista, né, também, né, quando dá voz à obra, no formato de trabalho de pesquisa, né, poético, né, ou pelo historiador de arte, pelo crítico de arte, o Robson, por exemplo, que acabou de fazer um artigo crítico, analítico sobre plasmácio. Então, a gente cai também na história. Certo? Então, o ser humano tem essa enfim, essa necessidade, muito mais que uma necessidade, é algo vital, né, para a humanidade, como ela está nesse momento evolutivo, né? Não só documentar o que faz, mas usar o arquivo de documentação. Né? Então, é capaz de voltar milhares de anos, milhões de anos, no caso do paleontólogo, né, para analisar o passado e utilizá-lo agora numa perspectiva de futuro, ou em perspectivas de futuro. Né? Então, essa série, né, Cartas de Areia, é uma espécie de fio condutor, é aquilo que mais revela, por exemplo, essa dependência que eu tenho dessa espécie de revisão, e muitas vezes eu disse também que isso não é, apesar do trabalho parecer, digamos, obscuro, dramático, parecer fantasmal, triste, eu não sou uma pessoa assim, tá? Sempre fui muito alegre, né? Quer dizer, eu produzo sobre isso, muitas vezes mobilizando esse incômodo, né? Essa ruína incômoda, mas é cantando, entendeu? Com a alegria, porque antes de tudo a gente tem, através do trabalho artístico, essa capacidade da catarse, né? Que remexe a gente e a gente bota para fora. Como eu não sou um cantor, certo? Eu cantarolo produzindo, né? E termino botando para fora, de alguma forma, fazendo esse expurgo e me mantendo vivo, né? Não diria a vocês que eu já fiz essa tarefa e agora estou livre, né? E solto, não é isso, né? Isso é um contínuo, certo? Isso continua. Eu estou lendo agora os trabalhos de uma bióloga americana, Donna Haraway, livros extremamente interessantes e complexos, porque ela é bióloga, mas se tornou uma filósofa e feminista, tratando principalmente de corpos ou existências, né, cyborgs, né, mas ela mistura muito o trabalho dela com games, sabe, com histórias punk, que são universos assim muito distantes da minha existência, e aí são textos bem complexos de ler, mas ela tem um conceito interessante que é um conceito meio contrário ao que estão chamando de antropoceno,
que vem da geologia, né, que teria um começo e provavelmente um fim, que seria a extinção da humanidade, da vida na Terra, né? Mas ela entra com um conceito que é de permanência, que o problema não se resolve, que as questões não se fecham, certo? E aí clama para que os problemas fiquem em aberto, certo? Que a gente deve conviver com as questões, né? E ela tem também um termo que chama de simpoiesis, que é a existência com, ou gerar com, né? Que a gente depende totalmente de todos os outros seres e também dos outros da nossa própria espécie, né? E isso seria um antagonismo à autopoiesis, que é um conceito da biologia que estabelece que os organismos têm capacidade de se autogerir, ou seja, uma planta sabe que é aquela espécie e consegue se perpetuar como espécie, obviamente, aberta à evolução, às modificações ambientais e genéticas, né? Mas uma bactéria, por exemplo, que não tem cérebro, né, sabe que é aquela bactéria e não se funde com outras espécies de bactérias e se desaparece como espécie. Então, isso é a autopoiesis, né? Então, ela, com simpoiesis, ela incorpora essa questão da autopoiesis e defende que a existência é algo completamente compartilhado. E aí, isso, obviamente, também pode existir na arte. Então, eu diria a vocês que esse trabalho das cartas de areia foi feito como motivado, digamos, a mola propulsora disso foi uma autopoiesis. Quer dizer, eu já tinha uma consciência de artista e sozinho me apropriei desse acervo de cartas e documentos familiares e fiz ali uma catarse pessoal e ofereci isso ao espectador, não ao participante, que não participou e até hoje não participa exatamente do processo das cartas de areia. Depois, já no começo dos anos 90, eu fiz várias outras obras que também são, digamos, tem como fonte esse universo da cultura canavieira, essa relação entre opressão e decadência, entre opressão e oprimido, né? Que são várias instalações, objetos, com móveis de família, com outras categorias de documentos, mas todos eles ainda foram feitos nesse espírito do artista sozinho, que maquina ali mentalmente a sua produção e, enfim, cria, pode ter até a participação de alguém na construção da obra, mas a ideia, tudo que surge motiva o que se cria, parte do artista, termina no artista, porque é ele que decide que está pronto, que aquilo vai para o mundo da arte, para as exposições, enfim, que aquilo se manifesta no mundo, né? Até chegar ao plasmácio. Certo? Quando chega essa época, eu vou deixar para mostrar as imagens no final, para não ficar confuso aqui na apresentação. Quando eu atravesso, digamos, os anos 90, que cada dia que passa tem sido chamados cada vez mais, né, da década da memória, né, do automemorialismo, né, algo mais ou menos no espírito de Leonilson, né? Então a gente tem toda uma geração contando pequenas histórias pessoais, usando pequenos objetos, desenhos minúsculos. Então isso tomou conta, eu diria, de boa parte da produção do mundo, e aqui no Brasil foi bem significante. Já é uma geração pós-ditadura militar, né, quer dizer, que se tornou artista a partir do final dos anos 80, começo dos anos 90, e o assunto da própria existência passou a ser bem importante nessa geração. Então, mais uma vez, eu atravessei uma geração meio sem achar o meu lugar, certo? Muitas vezes fui comparado, inclusive, com Leonilson, aproximado em exposições, tive obras de cartas de areia expostas lado a lado com desenhos de Leonilson, porque as pessoas viam desenhos pequenos, uma coisa que parece ali que está contando uma história, tem uma narrativa, né? Parece uns contos. Então, isso é algo do espírito de Leonilson. Eu cheguei a dizer, inclusive, para curadores que não via desse jeito, que não era uma autobiografia, e sim uma espécie de sociologia de um formato de produção econômica, de exploração, de trabalhos alheios, de vidas alheias. Mas, enfim, isso passou pelos anos 90 desse jeito, né? E no final dos anos 90 eu já era bem
reconhecido como o artista da memória, né? Então, toda exposição que lidava com esse assunto, eu terminava participando, né? Só deixava de participar, obviamente, porque era daqui, e já estava morando aqui de novo, e isso, durante muito tempo, foi um grande empecilho, né? Eu deixei de participar de dezenas de exposições, porque ou morava em Recife ou em João Pessoa, né? Ou era esquecido, não estava do lado lá quando estavam programando as exposições, ou depois era retirado da lista por causa do preço do transporte das obras. Até hoje passo por isso, mas diminuiu bastante, né? Então, eu diria que esses anos 90 todos serviram, pelo menos para fazer tomar consciência, né, do que era a minha relação com o passado, com a memória, com o esquecimento, mas chegou um momento que eu resolvi que isso era o assunto mesmo do trabalho. Eu disse, vou ter que fazer uma investigação para responder, inclusive, com mais substância, né, sobre isso. Me perguntavam muito o que é memória, durante uma palestra, uma mesa redonda, por exemplo, né? E aí eu caí em campo, fui ler sobre isso, e tive uma bolsa de uma fundação americana, chamada Fundação Viter, para fazer exatamente esse exercício de investigar a relação entre memória e esquecimento. Esse projeto eu chamei de Obliteraço. Então, eu tive um ano para escrever textos e visitar lugares, primeiro mentalmente, para fazer desenhos, né, que eu chamei de topologias aleatórias. Então, isso foi, antes de tudo, um processo muito revelador, né, para mim, porque eu trabalhei ao mesmo tempo desenhos de memória de lugares da minha infância e textos. E eu consegui escrever os textos com muita facilidade, mas eu travei nos desenhos, certo? Primeiro, porque o desenho precisa de uma técnica, quer dizer, para desenhar o portão da casa de uma tia na cidade de Areia, eu precisava ter algum tipo de habilidade ou escolher alguma técnica de desenho que me permitisse isso. Então, isso já era, por si só, completamente diferente da articulação da palavra, o portão da casa da minha tia. Então, a linguagem oral e escrita, né, tem capacidades incomensuravelmente maiores do que aquelas que nos são oferecidas para a produção de obras de artes visuais, esculturas, desenhos, gravuras. Nós temos muito mais limitações do que essa linguagem que a gente inventou, que é a linguagem oral e escrita. Então, essa dá conta do mundo todo numa frase só. Então, isso ficou muito claro para mim. Então, terminado esse processo, eu fiz um relatório e fiquei, digamos, com uma bibliografia, um pensamento, assim, muito mais, não diria elaborado ou organizado, mas pelo menos com novos incômodos, para enfrentar a questão. E aí eu já vinha, digamos, há algum tempo, exercitando a necessidade de fazer um trabalho que desse conta não apenas de uma coisa de catarse pessoal, que eu fizesse ali sozinho, mas que eu tivesse efetivamente um contato com outras pessoas, que ele fosse feito com pessoas. Né? Então, vou chamar de novo Donna Haraway, né? Uma coisa em estilo, né? Simpoético, em simpoieses e não em autopoieses, né? Ou em poieses, como a gente usa mais tradicionalmente na arte, né? E aí isso veio com convite para participar da Bienal de São Paulo, onde eu tive total liberdade de fazer a proposição que quisesse, e tinha tempo para fazer a pesquisa e a produção da obra, e aí as peças começaram a se encaixar, e, bom, essa obra vai ser, agora, não mais a relação entre memória e esquecimento, mas vai tomar como mote, né, como ponto de partida, a saudade, certo? Que é, mais uma vez, na literatura, um prato cheio, né, uma maravilha, mas para as artes visuais, um problema. Certo? Como tratar disso? Ou a gente faz um trabalho que recai numa narrativa que é de outra linguagem, certo? Vai buscar, por exemplo, do cinema, né? Ou da própria literatura, certo? Ou de uma contação de história a partir de imagens, para materializar, digamos, essa saudade, ou a gente corre o risco de não dar conta, certo? Desse sentido, desse sentimento. Né? Então, eu fiz uma espécie de roteiro. Desse roteiro partia de um estudo, um levantamento bibliográfico. Né? Aí, nesse sentido,
vários aqui já me ouviram, inclusive, falar isso, né? O lado paleontólogo ajuda muito, por ter aprendido a fazer, digamos, uma articulação mental para a pesquisa, certo? Fazer, digamos, ali um cladograma, preciso atacar esse problema, vou buscar esse tipo de fonte, vou revisar isso, vou confrontar com aquilo, vou usar tal método, certo? Vou organizar o método de pensamento para não ficar perdido. Então, a paleontologia me ajuda muito na arte nesse sentido. Eu só tenho que me afastar dela quando eu preciso dar vazão ao louco interno, né? A liberar toda essa energia, certo? Pulsante que a gente precisa ter para que o trabalho crie, digamos, uma alma além das matérias, né? Então, eu fui ler os escritores portugueses, os especialistas em saudade, caí no sebastianismo, aí fui estudar sobre sebastianismo, li várias obras da literatura que são contaminadas com essa sensação, e aí fui, aos poucos, entendendo ali como podia, digamos, atacar essa ideia de uma obra sobre a saudade, e fui fazendo ali uma espécie de léxico, certo? Um dicionário de tipologias de saudade, né? Quais são essas, né? A saudade de alguém que você ama e não está mais ali, não lhe quer, a saudade de alguém que morreu, a saudade de alguém que viajou, certo? Então, existem vários condicionantes para isso, né? E aí, diante dessa lista, eu terminei chegando na saudade daquele que aparentemente está morto, ou seja, uma espera que a gente tem, mas que não se concretiza, que é a saudade do desaparecido. E é um dos sentimentos mais brutais que o ser humano pode ter, né? Porque morrer, enterrar o seu morto, de alguma forma, a natureza humana está preparada para isso, né? E a gente fecha ali um ciclo, né? E principalmente na nossa sociedade ocidental, católica, né? Ou, enfim, motivada, né, pela presença da existência no corpo, né? Então, quando a gente entrega esse corpo, é como se a gente fechasse todo o ciclo, né? Encerrasse o problema, né? E quando você não tem o corpo, fica na expectativa de que aquela pessoa que você ama volte, bata de volta na porta da casa, essa sensação é extremamente incômoda, né? Deve ser semelhante à sensação de quem está sequestrado, né, de quem tem alguém sequestrado, né? Enfim, e aí, escolhido esse assunto, obviamente, como eu sou filho de preso político, isso era um assunto próximo, desde a minha infância, né? E foi isso, então, que definiu o trabalho de Plasmácio. E aí vem a segunda etapa, que foi como fazer a engenharia dessa obra, né? Então, fui buscar primeiro nas referências da própria arte, internacional e nacional, né? Os próprios artistas que produziram na ditadura militar, como Antônio Dias, Barrios, Cildo Meireles, Antônio Manuel, enfim, tantos outros, né? E Ana Maria Maiolino, enfim, para citar alguns, né? E eu fiz também, no próprio ateliê, né, uma espécie de organograma, né, das obras desses artistas, e eu disse, bom, não posso repetir esse formato. Obviamente, eu tinha vivido também a ditadura militar enquanto criança, né, e adolescente, mas eu estava fazendo uma citação, eu já estava fora da ditadura militar. E aí, por conta disso, de alguma maneira, eu senti a necessidade de reativar esses sentimentos, né? E aí, o que eu fiz? Eu montei essa estratégia, ela se baseou, por exemplo, antes de tudo, né, eu precisava de coisas físicas, eu não estava imaginando uma obra conceitual, né? E aí, nessa coisa física, eu me lembrei de obras que eu já fazia, que eram as manchas à maneira de Rorschach, aquele teste psicanalítico, né, feito com manchas simétricas. Fui estudar mais Rorschach para usar na obra que não tinha esse nome ainda, Plasmácio, e terminei descobrindo que o Hermann Rorschach, psicanalista suíço, tinha visto gravuras, impressões, que são blots, né, simétricas de um espírita do século XIX. Então, eu achei isso, digamos, uma matéria muito interessante para o trabalho, né? E aí, me lembrei do Sudário de Cristo, que também é uma mancha de dobradura, para mim,
E aí fiz essa cadeia, disse, bom, vou fazer sudários dos desaparecidos, e vou usar aqui materiais. E aí eu elaborei uma espécie de manifesto, um memorial, um manifesto, que eu enviei para certas organizações, como a Anistia Internacional, o Grupo Tortura Nunca Mais, e para alguns, enfim, parentes e amigos e companheiros de desaparecidos políticos, pedindo ajuda, e o que eu pedi eram materiais originais desses desaparecidos, ou que tivessem tido contato com a sensação de perda. Um material, obviamente, como vocês sabem, dificílimo de encontrar, porque muita gente queimou essas coisas, ou simplesmente não queria de jeito nenhum entregar aquilo para um artista. Né? Vários me perguntaram se ia ser uma homenagem aos desaparecidos, se ia estar lá na sala da Bienal a lista de desaparecidos. Eu dizia que não, que o que eu queria fazer era um espaço de emanação dessa sensação, e antes de tudo, de deixar de ser algo do íntimo, de cada um que perdeu e que tem aquela sensação, ou minha, que estava ali me apropriando de alguma forma, pedindo compartilhamento dessas sensações, né? e da própria sociedade como um todo. Então, eu queria, na realidade, um espaço de reverberação ali, sensorial, né? Que não tomasse também um partido, assim, eu estou fazendo o bem contra o mal, certo? Eu queria deixar que isso tudo surgisse naturalmente, mesmo porque a partir das minhas leituras e entrevistas com várias pessoas, né, que tinham sido torturados, que tinham sido presos políticos, né, percebi, inclusive, a complexidade que envolvia isso tudo, né, complexidade, inclusive, psicanalítica, né, quando se confundem o bem e o mal, né, a dor com o prazer, né, quando essas coisas se invertem, né, e aí eu não tinha condições nem de dar conta disso tudo no trabalho, né, então me foquei muito nisso, em levar para dentro da instalação, antes de tudo, essa sensação fantasmal, que por acaso é o nome da série que eu estou produzindo agora, né, e plasmar, né, dar forma de fantasma a partir desses documentos originais, né, a essa sensação. Era como se, de alguma maneira, o plasmácio fosse um lugar também de passagem. Né? Aí eles não estão aqui, seus restos mortais, mas algo deles está aqui, dentro desse espaço. A instalação é escura. Na Bienal, eu desenhei a sala, então tinha um corredor longo para chegar dentro. Né? Quando você chegava, ficava silencioso, porque o ruído da Bienal ficava para trás. Foi uma coisa que eu pensei muito isso. E a Bienal, e a instalação também tinha um cheiro. Eu encomendei uma essência, certo? Para a obra, que eu passei no piso da sala da Bienal. Depois, em outras versões de plasmácio, em outros lugares, já não teve isso, né? Mas isso ficou um pouco nos próprios objetos. Então, quando a pessoa entrava ali, tinha um cheiro que, de alguma forma, lembrava esse cheiro de velório, né? Aquelas flores, aquelas coisas que são utilizadas ali durante um velório. E então era muito impactante, porque era, digamos, você entrava num corredor e caía dentro de uma situação que muitas pessoas não tinham contato nenhum, ou negavam, né, como agora está na moda negar, né, e ali dentro muita gente se sentiu, eu vou usar termos, inclusive, que usaram e que me disseram, né, agredido, por exemplo. Uma mulher botou dentro de uma gaveta dos móveis da instalação um bilhete, que eu só achei aqui, depois que a obra voltou. E a gente foi tirar as gavetas para embalar e guardar melhor, e estava lá esse papel. E ela me disse que quando entrou dentro da sala, foi como se tivesse tomado um murro no estômago, porque ela achava que aquela história não existia, que era invenção, e que não tinha nada a ver com ela. E ali, lendo os pedaços daqueles papéis, manuscritos, datilografados, originais, né, e com todo, digamos, o aparato que eu montei ali para a instalação, para essa captura sensorial, a história dos desaparecidos políticos deixou de ser uma ficção e passou a ser uma realidade para aquela pessoa. E muito mais do que isso, um murro no estômago. Ou seja, ela sentiu que estava alheia à história, né? Não estava fazendo nada. Né? E até hoje eu tenho esse pequeno documento. Né? E as reações foram as mais diversas possíveis. Por exemplo, uma jovem que entrou no dia da abertura da Bienal,
ela tentou abrir todas as gavetas dos móveis e ela não conseguia, porque a gente tinha travado, né? E tentava balançar os painéis com as manchas de rochar, né? Subir nas coisas, né? E Maria Botelho, que era minha assistente na época, que me ajudava a montar, trabalha hoje na FUNESC, é arquiteta, né? Ficou revoltada com essa moça, puxando a menina, deu uns gritos lá para botar para fora, né? E teve quase uma briga, e a mocinha disse, mas eu não gostei dessa obra, né? Estava revoltada com o trabalho. Aí, Maria, mas por quê? Ela disse, porque não é interativa, ou seja, não é coisa para mexer. Aí eu me lembro de Maria dizendo, realmente, não é parque de diversões, porque a interatividade em 2002 estava no auge, então se as obras não eram para balançar, mexer e pular dentro, muita gente não queria nem prestar atenção, passava batido naquilo que era parado, né? E isso também ficou ali no meu registro, né? Poxa vida, eu tentei tanto puxar as pessoas, né, para, digamos, uma experiência com a obra, e ainda tem gente que não sente nada, porque precisa que tenha um balanço, um escorrego, uma coisa aqui para se divertir. Por acaso tinha uma obra assim, bem na frente, que era uma instalação de Ricardo Basbaum, era um campo de futebol, e aí tinha bolas para chutar, umas coisas de metal, fazia barulho, tinha fila de gente para chutar essas bolas, né? E o meu trabalho era o contrário. Inclusive, me desentendi um pouco com ele por conta disso. O ruído era muito grande na frente da minha obra, que era muito silenciosa. Mas, enfim, então o Plasmácio tem deu, digamos, esse salto na minha produção poética, porque envolveu outras pessoas, não foi um trabalho apenas dentro do ateliê, que saiu completamente de dentro do ateliê e foi mostrado, né? Porque eu dependi de várias pessoas. Mas teve um aspecto que foi uma expectativa minha, muito ousada, né, assim, que eu queria fazer as gravuras simétricas, né, na casa das pessoas. Eu imaginei pegar esses papéis, como se fosse chamar ali a família que tem um parente desaparecido, e fazer ali uma catarse coletiva, né, junto, né? Isso não foi possível. Eu não consegui fazer nenhuma das gravuras foi feita na hora que eu estava recebendo esses papéis, porque nem eu conseguia, era um impacto muito grande, as pessoas muitas vezes estavam chorando, né? Então não dava para fazer isso, né? E eu já disse, eu não sei até a Robson, que as reações também das pessoas, quando eu buscava esses materiais, eram completamente diferentes. Teve gente que me botou para fora de casa, quase aos gritos, outros duvidaram da minha capacidade de abordar o tema, e outros se envolveram completamente, passaram a participar da obra, a fazer uma cadeia de buscar gente. Teve um que me cedeu a garagem da casa e ficava atraindo as pessoas ali que não queriam ir, e eu encontrava de repente, né, para pedir esses materiais, né? Então, teve gente que me negou na hora, disse que era um absurdo, que não ia fazer isso, né, de jeito nenhum, e que depois me mandou pelo correio esses materiais, né? Então, as pessoas também precisavam de um tempo, né? Nunca tinham falado sobre isso, não existiam as comissões da verdade, né? Foi antes disso, né? Então, estava tudo muito travado, muito secreto, né? Teve uma jovem, que na época era tinha a minha idade, né? Que eu encontrei no Rio de Janeiro, que foi uma cena de filme, um roteiro de filme, certo? Ela me contactou, eu acho que por telefone, eu não me lembro exatamente como, através de alguém, e ela marcou um roteiro. Ela me marcou um ponto para encontrar às tantas horas no centro do Rio de Janeiro. Eu fui. Quando cheguei lá, encontrei uma pessoa que não era ela, que me disse: Olha, vá para o Batal. Aí eu fui para o Batal, sentei na mesa com alguém, que conversou comigo, tomou uma cerveja sobre um assunto que não tinha nada a ver. Aí disse: Olha, agora atravessa a rua, vai não sei para onde. Eu saí fazendo uma coisa de filme até encontrar essa moça. E quando encontrei, ela tirou de dentro de uma bolsa uma fotografia e me entregou e foi embora. E eu quase caí duro, né? Quando recebi a fotografia, era a coisa mais grotesca que eu já tinha visto na minha vida, certo? E foi todo o contato que eu tive com ela, ou seja, uma pessoa completamente cheia de paranoias, né, por causa do que tinha passado na vida, né? Não ela, mas o pai, né?
e ela carregava tudo aquilo como um filme de terror, né? Então, passei por todas essas situações para fazer uma obra que para mim também era muito difícil, porque eu tinha que enfrentar meus próprios fantasmas da ditadura, né? Mas ela foi, digamos, um ponto de torção. E aí o que é que isso tem a ver com o que vem depois, inclusive com o que eu estou fazendo agora, né? Apesar dessa cadeia toda de pessoas, eu participei até, enfim, do enterro do primeiro desaparecido político, levei nas mãos com a pessoa, né? Dos restos mortais, né? Identificado por DNA, né? Então tive um envolvimento realmente muito potente, né? Viajei por vários estados para produzir plasmácio, né? Mas eu diria que, digamos, todo isso que eu chamei de engenharia da obra, fui eu que estabeleci, certo? Eu que propus isso, eu que cheguei com essas manchas simétricas, com os móveis, com o que era a obra. Eu não permiti que as pessoas criassem junto comigo, né? Ou seja, não foi nesse sentido um trabalho em espírito de simpoieses, né? Ainda teve essa demanda de artista para as pessoas, né? E aí, depois, nas obras que vieram a seguir, eu fui tentando, de alguma forma, completar essa forma de produção, permitindo, por exemplo, a curadores que trabalhassem mais junto, que interferissem, né? Por exemplo, Marcelo Campos, do Rio de Janeiro, deve ter sido o primeiro, né, que trabalhou comigo, não apenas me fazendo sugestões da própria obra, mas trabalhando junto mesmo, esculpindo junto. Então, quando eu produzi Faustos, que é uma grande instalação em Salvador, quando eu cansava de fazer a escultura, que era de gesso enorme, tinha ajudantes, mas se eu não fizesse, enfim, não tinha aquela forma. Marcelo ficava fazendo, né? Ele, curador, também fazia escultura, né? Também ajudava nos desenhos da anatomia, que era o esqueleto humano, né? Seu companheiro, que é arquiteto, também ajudava, fazia, enfim, a transposição das escalas, ajudava em tudo, ou seja, não era um trabalho, e os contratados para trabalhar, que eram gesseiro de botar gesso em forro, né? Também, inclusive nos meses que eu não estava em Salvador, eles ficavam por conta própria, olhando em livro de anatomia humana e produzindo ali sozinhos, né? Então, eu precisei passar por vários ciclos para ir me desarmando, digamos, desse sentido de que a criação é algo completamente autoral, autônoma, autopoética, né? Certo? E aí, hoje, tenho, digamos, isso não apenas como um pressuposto, né, para trabalhos em curadoria, ou o próprio trabalho de ateliê, como artista, mas é um enfrentamento mais claro para mim, portanto, mais dificultoso, né, porque as soluções eu não tenho. Agora, durante a pandemia, eu estava escrevendo um livro da relação do meu trabalho com botânica, desde o começo, né? Ou com o uso de plantas, ou com a relação das plantas. Não só as obras feitas com raízes, troncos e tudo, mas a própria relação com a botânica como ciência, né? E agora a gente tem uma nova botânica, que está na moda também no mundo, inclusive entre artistas, né? Que é a botânica que compreende as plantas como seres sencientes, que é uma coisa completamente revolucionária, né? Que está super na moda. E aí resolvi escrever isso, é uma narrativa de artista, né? Bem barroca, né? E durante a produção desse texto, né, que vai ser um livro, eu fui fazer de novo um léxico, né, por citar várias experiências de arte participativa, de estética relacional, de escultura social, de Beuys, né, de arte útil, né, que inclusive eu usei no trabalho da usina de arte, né, para criar aquela entidade e estabelecer ali uma categoria de relação entre artistas e comunidade, né. E, e aí fui fazer esse pequeno léxico e ele terminou evoluindo para uma coisa que virou uma espécie de manual, um breviário para trabalhos de artista no campo, ou na zona rural, né, no ambiente rural. Então, é uma espécie de jogo. São vários verbetes com imagens embaralhadas, e aí tem coisas da agricultura tradicional, da agricultura recente, da plantation, enfim, do agronegócio, né? Dos assentamentos e coisas da arte, tudo misturado, né, como se fosse um lugar só, né,
manual só, né? Então, eu não estou propondo um uso desse manual, né? Mas sim um embaralhamento de conceitos, inclusive propondo que alguns sejam abandonados, reinventados, remanejados, né? Fundidos, esquecidos, ou enfim, esse trabalho. Depois, vou precisar, inclusive, dos colegas de alguns para me dar uma ajuda numa leitura disso, uma leitura crítica, numa revisão. Alguns conceitos são bem difíceis de resumir em formato de verbete, né? Bom, mas, então, atravessando o plasmácio, para não ficar também tão cansativo e tão longo, né, eu fiquei, digamos, um pouco mais habilitado para fazer esse tipo de trabalho in situ, né, ou em formato de site específico, eu prefiro dizer in loco, in situ, no lugar, né, com as pessoas do lugar, em situações específicas, alheias à minha própria vida, certo? Como, por exemplo, ir para os Estados Unidos, trabalhar as memórias de Andy Warhol. Nunca passou pela minha cabeça que eu tivesse alguma ligação com Andy Warhol, que eu tinha uma visão completamente preconceituosa, assim, só que era um artista pop. E, graças à curadora do Museu Andy Warhol, que viu uma ligação entre o meu trabalho e o de Andy Warhol, eu terminei lá, dentro de um museu, trabalhando papéis originais de um artista americano, que a princípio não tinha nada a ver comigo, né? Mas por conta dessa capacidade, digamos, que eu fui elaborando, né, de me tornar poroso às possibilidades e aos lugares, né? Mas é bom que se diga, né, que eu estou sempre, ainda, né, munido dessa ideia, de que eu preciso ir para ali e fazer, de alguma forma, essa revisão ali, essa coisa que é uma escavação, né? Então, eu nunca me deixo levar pelo lado, digamos, encantador, né, dos materiais ou do uso. Ah, eu tenho aqui 800 martelos disponíveis, vou fazer uma escultura de martelo. Certo? Isso eu não consigo, né? Então, se os martelos não tiverem algo que está ligado a uma cadeia anterior, eu simplesmente não uso esse material. Certo? Então, seria incrível para mim chegar no Museu Andy Warhol e ter disponível ali tudo aquilo que estava lá, para produzir obras, mas eu fiquei agarrado numa coisa que era preciso encontrar no trabalho dele, e foi exatamente a tortura, o racismo, certo? Da sociedade americana, branca, né? E opressora, que foi para esse campo que eu fui. Então, todas as obras que eu fiz, com as obras dele, tem essa relação. São cadeiras elétricas, são coisas sobre enforcados, certo? Sobre desastres, né? Esse lado, né, de Andy Warhol, tão forte, tão potente, muitas vezes não visto, né, pelo mundo, né? E, obviamente, as manchas de Rorschach, já que ele tem séries e séries de trabalhos usando esse mesmo princípio. Bom, então isso vai seguindo, né? E o trabalho vai tomando inúmeros ramos, né? Por isso que eu digo que hoje eu estou no meio de um emaranhado, né? Porque eu sou essa classe de artista que não aprende a fazer obra de um jeito e vai fazendo. Quando eu aprendo, eu pulo logo para outro campo, certo? Eu prefiro o risco a uma fórmula. Acho incrível os artistas que aprendem fórmulas, um jeito de pintar, e aí vai insistindo naquilo, vai aprimorando ao longo da vida, e se torna, enfim, ali um mestre, né, naquilo, né? Eu tenho agonia, né? Se eu vou aprendendo a fazer um tipo de desenho, de pintura, eu já não quero mais, porque o que realmente me motiva é andar no fio da navalha, sempre arriscar, né? Sempre tá o tempo todo começando. Então, de vez em quando eu tenho essa coisa de olhar para toda a produção e dizer, vixe Maria, estava tudo errado, tudo equivocado, não valeu nada, minha existência não vale nada, o trabalho artístico é menos potente do que outras ações que a gente pode fazer, né? Do que dar aula, por exemplo, nem sei se é mais. E aí, de repente, reviso tudo. Né? E agora, com a pandemia, isso veio, assim, de uma forma estrondosa, né? E, então, vou chegar já no atual, né, para não ficar tão longo, né, cansativo. Então, agora, já, digamos, com esse conhecimento de enfrentamentos que eu tenho, mais recente, né, e essa busca para encontrar uma solução de partilha, né, como fazer obras realmente compartilhadas, não apenas ir para a usina Santa Terezinha, na Zona Sul Canavieira de Pernambuco, e fazer proposições ali de obras, convidar artistas, fazer algum tipo de trabalho com os professores locais, mas simplesmente fazer né? Como é que se opera realmente essa simpoiesis? Né? Ela ainda é uma utopia, né?
A gente não sabe como fazer isso. Eu acho que até na minha última conversa aqui online eu disse, né, a gente não compartilha pensamento ainda, né? Então, como a gente não compartilha pensamento, o pensamento todo original, maturado, é nosso, né? É feito por captura de tudo que está no nosso entorno, da nossa formação, mas ele é, antes de tudo, nosso, né? Então, a gente faz proposições para os outros, né? A gente convida, a gente chama, a gente tenta se aproximar, mas a partir de algo que a gente já pensou, né? Então, por conta dessa nossa natureza, né, e que a gente acha, pelo menos, que não compartilha pensamento, né, a gente ainda não faz a criação artística sincrônica, né, em simbiose com outros organismos, com outras pessoas e muito menos com outros organismos. Né. Esse tem sido um grande embate da ciência, né, da filosofia, da antropologia e também da arte, né, que sempre trabalhou do ser humano para o ser humano. Todo o resto, a natureza foi sempre simplesmente paisagem, né? Os materiais todos vêm da natureza, mas estão lá, né? A gente produz a obra para a gente, né? A obra artística, né? E agora, a própria antropologia está em crise, quer decretar a sua extinção, né? e fazer uma outra antropologia não antropocêntrica, né? O nome vai ter que virar outra coisa, né? Uma antropologia multiespécies, certo? As vozes de todos os organismos. Agora, onde está, de novo, a utopia? Quem dá a voz a um fungo é o ser humano, né? Nesse formato que a gente conhece, escrevendo artigo, livro, fazendo exposição de arte sobre fungo. Então, vivemos isso, já que, aparentemente, é nossa espécie que tem essa habilidade de controlar o todo, né? Inclusive já para outros planetas. Né? Enfim, mas são questões, de novo, segundo Donna Haraway, que não devem ser tratadas como se fossem chegar a um fim, certo? Isso aqui é isso, o problema do antropoceno é o ser humano destruindo, ela não propõe isso, propõe uma visão multiespécies, né, de um todo, né, e que não se fecha, não termina, né. Mesmo se esse fim foi a nossa extinção, ele é um fim disso que a gente acha que é a nossa existência, mas não do todo, certo? Bom, então, para a série atual, na realidade, eu fiz uma espécie de preparação para entrar na pandemia. Estava tentando, até antes de conversar com vocês, saber qual foi exatamente o dia que eu tomei consciência da pandemia. Quer dizer, que eu já sabia que a gente ia passar meses, anos eu não imaginei, mas pelo menos vários meses, né, isolado, né, ou enfrentando uma coisa extremamente grave para a humanidade como um todo. Né. E eu acho que esse dia foi um dia de sábado do carnaval, que foi, eu já não fui no Cafuçu, que é um bloco de carnaval que eu adoro, né, por conta da pandemia. Já não fui nas Muriçocas, nem no Cafuçu, mas no sábado de carnaval, vários amigos ficaram me chamando, e eu terminei indo num bloco pequeno, mas eu fiquei com medo, e fiquei o tempo todo meio ali na periferia das coisas, né? Porque eu estava olhando para as pessoas e vendo o vírus, mas quando falava isso para qualquer amigo, diziam que eu estava louco, certo? E antes da decretação oficial da pandemia pela OMS, eu já estava todo preparado. Já tinha comprado os materiais necessários aqui para atravessar o tempo em casa, já tinha preparado meus pais, já tinha saído do ateliê, tinha me, enfim, organizado na casa deles, né? E já tinha avisado a todo mundo, aos parentes, né, que a gente não ia se ver durante meses, e inclusive minha mãe aqui tá doido, ficou louco, pirou o tempo todo, né? E ninguém acreditava. Eu, gente, isso é uma pandemia, acontece de 100 em 100 anos, é assim, assim, assim que funciona. Eu fiz uma tese de doutorado sobre predação, ou seja, organismos que invadem outros e precisam da vida desses outros, até um certo momento, e que se reciclam em ciclos. Então, eu sabia o que eu estava vendo, né? Foi rápido para mim. Né? Então, no dia 7 de março do ano passado, eu já estava completamente pandêmico, isolado, e já tinha começado a produzir. Agora, o que eu planejei na minha cabeça foi, primeiro, eu vou escrever durante esses meses, vou fazer desenhos, vou fazer cartas de areia, mas eu tinha trazido também do ateliê lona, tela enrolada, né, tintas, pigmento, uns objetos assim que eu joguei dentro do carro,
umas coisas que já estavam aqui na casa dos meus pais, né? E montei esse espaço que eu estou aqui, que era um quarto de hóspede, virou meu escritório, e um anexo do ateliê da minha mãe, virou meu ateliê provisório de pandemia, né? Ou seja, eu não estou trabalhando no ateliê, que continua lá do mesmo jeito, né? E, e aí o que aconteceu foi algo, digamos, que me surpreendeu muito, que foi uma energia de trabalho que eu não achava que ia ter. Eu pensava que ia ficar ali meio duro, né, limitado na produção. E aí foi o contrário. Eu fiz uma primeira obra, como se fosse uma bandeira, né, um estandarte para entrar na pandemia, que na minha cabeça era uma coisa como um canyon escuro, sabe? Eu achava que ia, enfim, não ia escapar disso, né? Talvez a intensidade da pandemia tenha sido o meu maior erro. Eu achei que em julho do ano passado a gente ia ter uma catástrofe, assim, total, especialmente no Brasil, por motivos óbvios, né? E terminou sendo uma coisa mais longa, certo? E menos, um pico menos acentuado, né? De mortes, né? E avisei isso a todos os amigos, aos alunos em sala de aula, né? Que também não entenderam nada, né, na nossa última aula, e vim para casa, enfim, comecei essa série. Então, a primeira obra que eu fiz é uma espécie de anunciação do que estava vindo, né? Onde eu estava me entregando, e aí eu retomei várias coisas dos anos 80, naquele momento lá da pintura, certo? Já que eu estava produzindo para ninguém, assim, primeiro era de novo sozinho, e depois não tinha essa sensação de que são obras para uma exposição, não tinha nada disso, né? São obras para nada, né? Para produzir e depois morrer, uma espécie de hacking, certo? Ou um epitáfio, né? Um auto-epitáfio. E pode parecer dramático isso, mas é, enfim, meu jeito de ver a vida, de sentir as coisas, né? Então, eu fui produzindo com essa entrega. Vou produzindo e jogava as telas ali para o lado, né? Ficou tudo sujo, tá até hoje bastante sujo o ambiente de trabalho, e foi muito nesse espírito de energia, né? Ou seja, cada pintura é como se fosse um resíduo de uma performance feita sozinho. Muito rápido, que não tem reparos posteriores para virar uma pintura. Ah, vou botar mais uma coisa aqui desse lado, porque está desequilibrado. Certo? São todos, então, esses resultados dessa ação. São quase 50 pinturas atualmente e várias outras obras em papel. E eu chamei de fantasmagoria. Isso é um título de trabalho. Pode ser que depois eu mude, certo? Porque o que aconteceu? Eu comecei a publicar isso nas redes sociais, né? Que era uma maneira, enfim, de estar ali em contato com outros, principalmente com outros artistas, né? Eu estava falando por telefone, por WhatsApp, com vários colegas que estavam bloqueados, por exemplo, já tinham passado 2 meses de isolamento e não tinham produzido absolutamente nada. E aí eu dizia, pois eu estou produzindo tanto, por que você não tenta assim, isso e tal? Então era uma forma também de estar ali em contato, mobilizando alguns amigos, né? E eu sei que influenciei vários. Vários partiram para a produção, porque viram que eu estava como se tivesse manifestado, né? Produzindo todo dia. E eu não consegui levar essa energia durante o ano inteiro, né? Teve momentos de extremo cansaço que eu não consegui fazer nada, a não ser assistir o canal de propaganda da Sky, sei lá, eu não sei nem o nome da TV de assinatura que tem aqui. Ou seja, ligar a TV por assinatura e nem mudar o canal, fica ali horas aquele negócio, né? E eu só percebo depois. Então, tem esses momentos do estresse do dia a dia, de como comprar uma coisa, né? Porque o esquema que eu montei para quase todo mundo é um esquema de histeria, né? Então, eu estou aqui sem contato com um ser humano desde o dia 15 de março. Nunca fui numa farmácia, nunca fui no supermercado, nunca entrou ninguém aqui. Então, estou aqui com meus pais desde então, né? E é muito difícil manter isso, claro, né? Eu fico dependendo de todo tipo de gente para fazer alguma coisa por mim, que entregue algo, né? Que deixe algo aqui na frente de casa. Então, isso é difícil. Por sorte, tenho, digamos, esse luxo, né? De poder fazer isso, né? Que tanta gente não pode, e, enfim, fica em contato direto e se expõe, morre, mas estou com esse luxo, né? De poder, até agora, sustentar isso. E também sustentar os funcionários do ateliê, certo? Ajudá-los a manter ali no isolamento, que é um exercício dificílimo,
e, de alguma forma, cuidar dos problemas que vão aparecendo sem encontrá-los pessoalmente, né? Que eu sempre fui de fazer reuniões, encontros quase semanais, muito próximos, assim, né, de ir junto, resolver alguma coisa com eles, né, que são também grande parte da minha motivação de trabalhar como artista, né? São os próprios funcionários do ateliê. Chego a desconfiar, inclusive, que é tudo só por eles, em determinados momentos, né? Bom, então essa série, Fantasmagoria, ela continua. Eu dei uma parada, assim, em dezembro, janeiro, quase não consegui fazer nada, né? E fui escrever para encher o tempo, né? E, enfim, botar para fora outras coisas, e retomei recentemente, né? Então, de novo, estou fazendo, são pinturas grandes, então dá um trabalho, né? Porque eu monto, por exemplo, num painel, eu não consigo tirar o painel do lugar, aí fico puxando devagarinho, até passo a passo, né? Para poder fazer, né? Já que eu não tenho força para fazer tudo só, né? Meu pai tem 87 anos, de vez em quando me ajuda, né? Aí vai arrastando uma coisa devagar ali, me ajuda a esticar uma tela, enfim, nem sempre é fácil a produção, né? Às vezes acaba o material, eu tenho que comprar, espero, né? E aí chega na frente da casa, eu não vou pegar, fica ali 15 dias, né? Até ter contato com isso, né? Mas, enfim, estou seguindo, né? Então, a fantasmagoria, ela tem esse caráter mais despojado, é meio bruto, assim como são as cartas de areia, só que nas cartas de areia eu tenho espaços minúsculos, e nessas pinturas eu posso me jogar de corpo inteiro, né? Então, tem essa coisa de sair todo sujo, né? Eu fico extremamente cansado, e pronto, acabou aquilo, né? Então, talvez tenha sido uma solução, para mim, muito vital, né? Porque eu consigo, em certos momentos, né? O próprio Robson sabe disso, tem um momento que eu não aguento nada, assim, não estou para nada, né? E, e aí faço uma pintura dessa, no dia seguinte, de alguma forma, acordo mais entusiasmado e tal, né? E aí o que aconteceu, né? Como eu tornei público quase tudo que eu estava fazendo, dos próprios processos, as obras inconclusas, né? Inclusive, eu comecei a receber convites para exposições, primeiro virtuais, né? Eu só participei de uma dessas obras, né? No Instituto dos Pretos Novos, no Rio de Janeiro, com a imagem, obviamente, que eu mandei, né? As outras eu neguei, inclusive eram feiras de arte virtuais, porque eu não vi sentido. Eu disse, como é que eu vou extrair daqui um pedaço disso, que eu não sei ainda nem o que é exatamente? Eu estou mergulhado dentro, eu não estou encarando como obra finalizada, assim, não fiz essa leitura, terminou, pronto, né? Para mandar, por exemplo, para uma feira internacional de arte virtual, que eu vou ter que mandar uma foto, vão criar uma sala virtual 3D, fora daqui, né, para as pessoas caminharem virtualmente por dentro. Eu achei isso um absurdo, quase uma agressão, quando fui convidado, né, por mais de um. E fui negando, até que, meados do segundo semestre, apareceu um convite diferente, feito por Marcos Amaro, que criou a Fábrica de Artes Marcos Amaro, em Itu, e está montando uma super coleção de arte lá. Tem, inclusive, uma exposição atualmente de Tarsila do Amaral, de, acho que 50 obras que ele comprou, estão todas lá. Está fechado, né, por enquanto, mas é um espaço enorme, eu já conhecia, já tinha ido visitar. E aí o que ele me ofereceu foi o seguinte, Rufino, quando você quiser, se você quiser, a gente faz uma exposição de toda essa sua série, lá na Fábrica de Artes Marcos Amaro. Eu vou te mandar várias fotos, você já escolhe o lugar. E aí eu topei isso, né? E aí é um espaço imenso, e vai ser uma grande exposição. A princípio ficou marcado para setembro desse ano, mas não vai acontecer, a gente vai jogar muito provavelmente para o ano que vem. E não tem curador, sou eu que vou decidir tudo, como vai ser, eu vou convidar alguém com ele, né, para escrever um texto, para um provável livro da exposição. Mas talvez tenha sido esse motivo que me deu uma travada, certo? Depois disso, eu fiquei meio assim, opa, mudou a configuração da coisa, né? Porque agora eu tenho sentido outro, né? De que isso vai virar uma exposição, vai ser analisado, né? Eu vou ter que dar um fim, né? Quer dizer, olhar para essas obras como obras finalizadas, né?
vou ter que ter uma leitura, né? São trabalhos muito despojados, assim, né? E muitas vezes difíceis, digamos, de entender diante de tudo que eu faço, né? Parece muito com as cartas de areia, mas como só um pedaço das cartas de areia é conhecido, é possível que muita gente estranhe, né? Que pintura diferente, né? Quer dizer, não parece Rufino, né? Eu dei até uma entrevista para o canal Arte 1, já sobre essa série, né? Que eu me autogravei, né? E eu falo nessa entrevista que isso que eu já disse a vocês, que eu percebo cada pintura dessa como um resultado de uma ação, certo? De uma experiência de vida, não só daquele momento, né? Então, eles são sudários para mim. Não são pinturas em tela crua, com pigmentos apenas, né? Eles são sempre esse resíduo de alguma coisa. Várias dessas pinturas têm objetos. Esses aqui do meu entorno, né? Cordas velhas, caixas, máquina de escrever, baldes, pedaços de pau, né? Então, são os trabalhos bem sujos, assim, né? E, enfim, mas que trazem alguns assuntos, né, algumas motivações que são comuns ao trabalho, por exemplo, a questão da tortura, certo? Do enfrentamento da existência, né? Ou seja, de desexistir, né? A morte está presente praticamente em todos, né? Então, eu continuei agora, retomei, e mais ou menos eu esqueci, né, que isso vai ter essa exposição. Inclusive, depois da fábrica Marcos Amaro, é possível que vá para outro espaço na Suíça, né? E aí é preciso não trabalhar em prol desses eventos, porque se eu fizer isso, realmente eu não consigo. Então, isso é um outro grande problema para mim, né, quando eu tenho que ajustar a produção, o jeito que eu estou trabalhando, a um determinado evento, certo? Aí isso me desmorona. Eu consigo ajustar ao pensamento da curadoria, ao pensamento de quem está trabalhando comigo, um marceneiro que diz, por exemplo, Fino, assim não é possível, vamos fazer desse jeito, eu topo, certo? Mas se tem que ter uma limitação, por exemplo, só vão ser 10 obras, e lá o pé direito é baixo, Fino, então faça menor, pronto, aí isso acaba comigo, certo? Eu não tenho essa habilidade de fazer esse tipo de ajuste, principalmente nesse tipo de obra, que é como se fosse coordenada por uma entidade, que não sou eu, né? Que me empurra em cima do trabalho, né? Não que sejam obras psicografadas, né? Não sou espírita, não sou sequer religioso, né? Mas a motivação, essa energia que vem, carregada de todas essas vivências, essas experiências, me empurra sobre o trabalho desse jeito. E aí, para finalizar, né, antes de mostrar as imagens, digo a vocês que isso é dessa classe de artista, né, que faz essa operação contaminada, né, com memórias, com esquecimentos, com essas reminiscências todas, certo? Com tudo isso que motiva o trabalho. Ao contrário do outro, que aprende, digamos, a fazer ali uma coisa, uma técnica, e aprimora, ou que faz um estudo de cor ao longo de toda a vida, ou de uma textura, né, que são essenciais para os outros também. Então, vão se amalgamar, né, nessa operação coletiva que é a arte, né? Então, deixa eu tentar apresentar aqui. Está aparecendo aí, pessoal? Tá, tem como tu maximizar, Rufino, a tela? Deixa eu ver aqui. Pronto? Melhorou, pronto, ótimo. Melhorou. Ok. Bom, aqui tem dois endereços de Instagram, nesse ateliê.rufino, tem muito da série Fantasmagoria, no outro Instituto José Rufino não, eu acabei de criar esse instituto ano passado, em julho do ano passado, e por enquanto ele está fazendo pouca coisa, acabou de lançar um livro, quer dizer, ajudar na, no, enfim, na produção do livro, que é uma memória, uma fortuna crítica, que foi publicada pela editora União, o primeiro volume, e Robson vai participar do segundo, e acho que também
mais alunos de artes visuais. Eu estou sem esse controle, Robson, porque quem está cuidando é Eduardo, o organizador, né? Então, são 2 volumes, o primeiro já tá pronto, né? Quem quiser, quem se interessar em comprar, pode comprar pela Amazon, pelo Sebo Cultural ou pela Livraria do Luiz. Tem também na Livraria Leitura, lá do shopping, mas eu acho que está fechado, né? O Sebo Cultural entrega no mesmo dia, por exemplo, né? Fortuna Crítica, José Rufino, seleção, como é, Robson, o título, eu esqueci. José Rufino, deixa eu pegar aqui, um minuto. Não lembro agora, também vou pegar o livro, né? Vou buscar um aqui. Tá bom, né? Um artista que trabalha com memória é José Rufino, Fortuna Crítica Selecionada. Quando acabar aqui a apresentação, eu mostro, tá? Bom, então, o plasmáceo, né, esse é um termo em latim que eu uso muito, né, como se fosse uma taxonomia científica, né, que é a minha parte paleontólogo, e várias das obras mais complexas, né, ao longo de toda a minha produção, têm esses nomes em latim. Eu planejei isso lá nos anos 80, certo? Dar esses nomes às obras como se fossem todos ligados a uma taxonomia do corpo e da existência. Então, é chorar, suar, dilacerar, certo? São todas sensações corpóreas, né? Nesse caso, plasmar, né? Forjar o corpo, né? E eu venho seguindo, digamos, esse roteiro, né? Isso que foi planejado como uma espécie de caminho, assim, que eu imaginei para o trabalho poético, lá nos anos 1980 ainda. Bom, e aqui é sobre aquele projeto anterior que eu falei para vocês, o projeto Obliteratio, mais uma vez o nome latino, para esquecimento, né, para obliteração. Foi feito entre 99 e 2000. Infelizmente, essa Bolsa Vita não existe mais. Ela era tão importante na época quanto uma Bolsa Guggenheim, e tinha um valor muito alto. Artistas do mundo inteiro concorriam a isso. Eu nunca imaginei que eu fosse ser contemplado com essa bolsa, né? E fiz um projeto, assim, meio de última hora, né? E que me colocou numa situação bem complexa, que foi essa que eu expliquei para vocês, né? Porque eu me propus a escrever textos e fazer desenhos de memória, de lugares que eu só iria visitar depois dessa produção pronta, né? E foi bem difícil, né? Bem complexo, porque eu, enfim, tinha acompanhamento, eu tinha que mostrar os relatórios, né? E o projeto foi bastante difícil, né? Essas 2 manchas que vocês estão vendo aí são originais do Hermann Rochat, né? Produzidas em 1921. Ele criou, então, esse mecanismo da mancha simétrica e acreditava, né, que a simetria permitia leituras como se fossem infinitas, ou seja, a gente olhando uma mancha simétrica, a gente nunca para de descobrir formas, ao contrário da mancha assimétrica, que o cérebro faz uma leitura e se contenta com ela, né? Então, a partir dessa janela, era possível, digamos, acessar ali uma psique, né, do paciente, né, digamos, né? E esse teste ficou extremamente famoso, né? Virou febre nos Estados Unidos nos anos 50, qualquer contratação de um funcionário passava pela aplicação do teste de Rochat. Se aplicou muito em criminosos, né, em presos, né, e depois caiu em desuso, e hoje existem versões contemporâneas, né, desse teste, né. Então, eu usei esse princípio simétrico e esse mesmo princípio da janela de acesso, antes de tudo emocional, né, para criar as manchas do plasmáceo. Esse aqui são desenhos ainda do Obliteratio, né, isso é uma bigorna. Então, são formas, coisas de infância que eu ficava tentando lembrar, puxar pela memória, né? Depois eu inventei um jeito de desenhar, que era botando água em cima do papel. E eu ficava ali como se tivesse mergulhado, né, dentro daquela poça, e ia ali maturando uma coisa, né, para até lembrar de algo que realmente esteve naquele ambiente da infância. E aqui são alguns conjuntos, está pequenininho, mas é só para ver, são acho que 400 desenhos, né, da série Obliteratio. Aqui é o conjunto completo do Rochat, e chega o plasmáceo, né? Então, ele foi, enfim, maturado entre 2000 e 2002, né? Em 2002 foi exposto na Bienal, mas eu continuei fazendo até 2006. Na realidade, esse slide já está desatualizado,
depois disso, eu já fiz outros pedaços, né, do plasmáceo. E aqui é um slide meio de substrato, né, que tem o sudário de Cristo, que é essa mancha de contato. Antes de fazer o plasmáceo, eu fiz uns sudários. Pegava lonita, algodãozinho, né, linho, dobrei em várias dobraduras, né, mais ou menos contando quantas tinha no sudário de Cristo, né, e mergulhava a ponta, por exemplo, numa tinta bem líquida, e deixava secar e depois abria. Eu consegui fazer uns bem parecidos, né? Então, o sudário é uma mancha de contato, né, de um tecido dobrado, para mim, né, que não sou cristão, né? Então, tem esse sentido, né, da produção. Agora, o que era que eu queria? Por que o sudário de Cristo? Exatamente porque colado nesse sudário está toda uma energia da humanidade, boa parte da humanidade, né, da crença, da fé, que estabelece para a matéria, para os pigmentos que estão aí, no caso, aparentemente é sangue mesmo, né, para as fibras vegetais, né, algo que está imantado de uma crença, de algo que é uma energia não matérica. Né? Então, isso era tudo que eu queria. Né? E aí vem Justinus Kerner, que é o espírita do século XIX, que escreveu esse livro, Klexographia, que é um poema que se chama Memento Mori, e esse Memento Mori já era o título de uma instalação minha, então quando eu comprei esse livro sem saber disso, eu quase caí para trás, né? E, na realidade, esse Justinus Kerner e esse Memento Mori são muito parecidos com o Eu de Augusto dos Anjos, mais adensado, mas é o mesmo linguajar, certo? Meio cientificista, né? Sobre a decomposição dos tecidos, o espírito, né? Só que Justinus Kerner é anterior ao nosso poeta paraibano. Né? Então, eu fiquei extremamente desconfiado que Augusto dos Anjos conhecia a obra do Justinus Kerner. É escrito em alemão arcaico, mas eu levei esse livro um dia para São Paulo, se eu não me engano, e estava com ele, andando comigo, porque eu estava produzindo a Bienal. É um livro raríssimo, eu comprei no antiquário europeu, então tinha uma caixinha dentro da outra, super protegido para poder andar com ele. E aí um dia encontrei uma artista gaúcha, que eu adoro, Karen Lambrecht, e falei para ela toda a história, ela também estava na Bienal, na mesma Bienal que eu participei. E eu, Karen, eu estou com esse livro, estou louco, contei isso que estou falando para vocês e mais algumas coisas, ela disse, eu quero ver, me mostre. E eu tinha contratado um tradutor para fazer a tradução, já que são letras góticas também, né? E ele estava com a maior dificuldade, eu estava vendo que o negócio não estava indo, né? Só tinha me dito mais ou menos o que era. E aí Karen pegou, abriu o livro e começou a ler. Então, ela sabia ler alemão arcaico, né? E ler o poema para mim ali foi uma coisa extremamente emocionante, assim, na hora, né? Para mim e para ela também, né? Bom, e aqui o último é uma placa do Hermann Rochard. Então, eu fundi essas três maneiras de fazer gravuras simétricas, certo? Para ter isso como uma carta na manga, né? De abrir uma janela da saudade. E aqui, mais um slide desses antecedentes, que são esses que eu falei, né? Antônio Dias, Barrios, Cildo, né? Com suas obras feitas durante a ditadura, né? Ali quase com uma carnalidade dos acontecimentos, né? Ao longo do próprio processo que estavam vivendo, experimentando, né? Antônio logo estava na Europa, mas continuou fazendo essas obras sobre a ditadura, né? E aqui já é um detalhe da própria instalação, então eu criei uma cadeia com carimbos e fios, né, com isso que eu chamo de caladograma, né? É quase uma revelação do próprio percurso na obra, né? E também o carimbo como esse símbolo burocrático, né, que carimba, que dá o sim, por exemplo, para que algo prossiga, né? No caso, algo aí, digamos, da burocracia da ditadura, né? Ligado, enfim, aos desaparecimentos, às torturas, às mortes e os sumiços das pessoas, né? Obviamente, tem, de novo, aqui essas referências ao Cristo, por exemplo, está bem óbvio nesse trabalho, né? Ao pau de arara, né? Alguns formatos, né? Aqui tem um pequeno detalhe de um texto manuscrito, escrito por um preso político, isso, no presídio de Itamaracá. Aparentemente, ele foi o último preso político libertado
do Brasil, um jornalista e poeta de Recife, Marcelo de Mário Melo, que me ajudou muitíssimo no Plasmácio, né, em vários momentos. Né. Essa é a peça central, que tem 2 lados, né, e que faz essa referência ao pau de arara. E aqui já é a montagem de Plasmácio, depois, com curadoria de Moacir dos Anjos, no Mamãe, em Recife. E essa mesa, com esses papéis, foi produzida também depois da Bienal, quando o Plasmácio foi para o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, o MAC de Niterói, a convite de Luiz Guilherme Vergara, e ele me pediu para, enfim, fazer uma parte do Plasmácio lá, né, completar o trabalho, acrescentar algo. Né? E eu fiz um contato com uma pessoa que eu tinha tentado antes e que não quis me receber, e disse que não tinha nada a me oferecer, e eu liguei de novo, disse que estava em Niterói, que ia fazer a exposição, e ela me disse, olha, eu já lhe disse isso uns anos atrás, que eu não posso mexer nesses papéis, porque eu tenho alergia. Ou seja, ela tinha os papéis, né? E me pediu para não ligar mais para ela. Por favor, não me procure mais, eu não tenho condições de falar sobre isso, não quero, esqueça de mim, né? E isso foi mais ou menos à noite, e quando eu cheguei no MAC de Niterói, com o Guilherme Vergara, o curador, no dia seguinte de manhã, a gente viu uma moça vestida com a roupa dos anos 50, lá em cima na passarela do museu, com uma pasta debaixo do braço. Era muito diferente de tudo, parecia uma performance, né? Mas não estava programado nenhuma performance no museu, e quando a gente subiu, era ela. E aí só estendeu a mão e me entregou uma pasta cheia de papéis, que são esses que estão aí na mesa. E aí está a descrição da tortura do pai dela, um dos presos políticos mais famosos do Brasil, que também agora já está identificado. Né? E isso é a narrativa em detalhes do empalamento, acho que o termo é esse, né? Que o pai sofreu. Né? E ela foi para a abertura da exposição, foi para casa, para um evento público, né? E fez um discurso, bateu várias vezes nessa mesa, para desespero da equipe técnica do museu, que não entendia, ia lá tirá-la. Eu disse, não pode tirar, isso é ela, o pai dela. E, enfim, o trabalho teve, nesse caso aí, talvez por conta dessa ação de Lúcia Alves, né? Desdobramentos depois, teve gente que depositou flores aí embaixo dessa mesa, né? E o trabalho criou esse aspecto, essas camadas, né? Muitas vezes eu não consigo ficar perto, por exemplo, eu mal entrei na sala durante a abertura da exposição, principalmente por causa da presença dela lá, né? E depois me aproximei bastante, foi ela que me convidou para esse evento, né, no centro do Rio de Janeiro, na Candelária, para um evento simbólico, né, de enterro do primeiro preso político identificado, né? E nesse dia ela já era uma pessoa completamente diferente, super alegre, brincalhona, e até hoje tenho contato. Recentemente o filho dela entrou em contato comigo, mandou umas mensagens bem fortes, assim, bem interessantes, né? E, enfim, isso dá não um sentido ao trabalho como um todo, né, mas pelo menos um sentido de potência, né, de força, que muitas vezes é a única coisa que me mantém como artista, né, essa resposta. Né. Aqui já é uma parte do Plasmácio em exposição em Berlim. Esse é um detalhe desses papéis que Lúcia Alves, ela é filha de Mário Alves, né, me deu. E aqui a Fantasmagoria, trabalho atual, né. Como sempre, eu nunca faço uma coisa só, né? Então, estou escrevendo mais de um livro, fazendo outras obras, inclusive, paralelamente a essa Fantasmagoria, né? E aí, com esse meu exagero, né, também, nunca é pouco, né? Então, não consigo nunca trabalhar com essa limitação que eu digo, né? Sempre tem um excesso, né? E aí já são cerca de 50 pinturas, né? Desde março para cá, né? Essa, então, é a primeira, e tem essa forca, né, com essa frase sem perdão, né? Isso ficou, digamos, como uma espécie de eco na minha cabeça, né, a partir de janeiro, meados de janeiro do ano passado, né, que essa pandemia não ia ter perdão, quer dizer, que seria uma coisa assim para a humanidade, para dizer, olha o que vocês são, né, um organismo que vocês não conseguem ver,
certo? Vai chegar com tudo, né? E aí, repito para vocês, isso para mim era uma coisa completamente óbvia, sabe? Totalmente óbvia, inclusive por saber da ciclicidade dos vírus, já estava passando da hora, certo? Existe uma ciclicidade temporal, cronológica, ao longo da história da vida, né? Então, esses organismos, eles precisam, de vez em quando, tomar corpo, ocupar seus lugares, né? E aí, essa foi a primeira obra, e aí vem várias outras, né? Algumas têm esse princípio da mancha de Rorschach, mas todas são pinturas muito rápidas, né? Não tem, digamos, o ajeitado, né, que muitos artistas fazem. Essa é uma grande diferença. Eu falei isso também na entrevista que eu dei para o Arte 1, né, que não são obras para virar pinturas. Eu não tenho nada contra isso, sabe, mas não dá certo para mim. Se eu olho no dia seguinte e diz, essa mancha aqui ficou meio feia, eu vou puxar ela mais para cá, pronto. Eu desgraço e não vira nada. Certo? Deixa de ser um trabalho meu, né? Então, não consigo fazer esse tipo de ajuste. Claro que existem categorias de obras que passam por isso. Se eu faço uma escultura com raízes de árvores, eu tenho que emendar um pedaço na outra, eu vou fazer isso, obviamente, porque é outra dinâmica, né? Assim, como eu escrevo um conto, que eu reviso, corto um pedaço, troco uma palavra, mas esse tipo de obra, dessa série e das cartas de areia, não tem ajuste final. Não consigo fazer, digamos, um reparo. Só se for uma coisa, enfim, assim, que não modifica o que já está registrado ali. Até aí, sim, tudo bem. Mas, para fazer uma nova camada, não, isso aqui ficou ruim, eu vou completar, que é muitas vezes o que motiva os artistas, né? Ficarem ali olhando para aquilo, para construir, digamos, uma, como se fosse materializar ali na tela, ou no papel, numa gravura, numa escultura, né? Uma idealização de uma construção que vai sendo feita junto com a obra. Então, aqui, para perceber um pouco, olha, essa também, né, foi produzida assim em meia hora, sabe? E sem esses ajustes no final. Então, são todos um pouco despojados, né? Esses panos que estão pendurados aqui são os próprios tecidos que eu estava usando para limpar o chão, que ficava cheio de tinta, né? E as coisas da pintura, né? Que eu incorporei aqui nessa frase, como uma febre. Então, tem isso também de não ter uma linha, digamos, eles não são, eu fiz esse, agora eu vou continuar para melhorar esse tipo de mancha, e assim vai, né? Então, cada um é uma instauração de um momento, né? Um resultado de um momento. Então, não tem um aprendizado de pintura, né? Se eu começo a aprender como estou fazendo, aí é o contrário, né, de grande parte dos artistas. Já me dá ali um supapo e eu recomeço, né? Esse termo que vocês estão vendo aí, arborato, eu uso desde os anos 80. É uma espécie de heteróclito, né? Uma entidade assim que eu tenho que aparece de vez em quando. É o cortador de árvores, né? O decepador, né? De genealogias, de histórias, né? Enfim, eu vou buscar nesse arborato de vez em quando, né? Uma ajuda, uma colaboração para, para a ação. Então, vejam que um balde, né, que eu tinha aqui, esse pau que tinha vindo aqui para casa, não sei para quê, né, mas veio lá do meu ateliê, e eu fui incorporando tudo que estava ali disponível, junto, né, está repetido. Bom, tem uma certa repetição aqui, né? Acho que esse é o último. Bom, é só um recorte, né, hoje tem umas 50 obras dessas, as aqui são as maiores, né, e, enfim, eu vou continuar, não sei exatamente até que momento, né, já que a gente não tem ainda uma perspectiva de sair dessa pandemia, pelo menos por enquanto, né. Vou mostrar aqui, o livro é esse, certo, e no volume 2 aqui tem, acho, 40 textos, não sei quantos
curadores e críticos e jornalistas, né? O segundo talvez tenha menos, mas uns textos mais longos, né? E aí vai ter texto de ex-orientanda minha, orientando de Robson, né? Já do PPH, ex-orientando da graduação, né? Então, eu pedi ao organizador para fazer essa mistura, inclusive para dar esse sentido também da minha vida como professor, como orientador, né? Ter, por exemplo, uma orientanda de graduação em artes visuais, que assim que se forma, já escreve um artigo crítico sobre o meu próprio trabalho, né? Então, acho que isso também está no circuito desse sentido da obra, né? No sentido, inclusive, dessa busca por essa simpoiesis, né? Tão difícil de se chegar, né? Quanto mais termos eu busco, né, nesse campo da estética relacional ou do trabalho participativo, né, mais eu me encho de dúvidas, né, de como isso é possível, né? Essas experiências da agricultura, né, por exemplo, em formato de cooperativa, de agricultura familiar, né, dos assentamentos, a gente não consegue fazer em arte, né, porque sempre tem o papel do artista intelectual, né, que chega lá fazendo proposições, né, mesmo quando chega para propor um trabalho que vem da voz da comunidade, a proposição ainda é do artista e o arranjo final é do artista. A gente termina tendo isso numa exposição, num livro caríssimo. Eu estou perplexo com o preço dos livros que eu preciso comprar dessa categoria de arte participativa. Certo? Tem um que eu preciso demais ler, não consegui nem um PDF pirateado, nada, e custa mais de R$ 1.000, e é uma coisa feita sobre quer dizer, no trabalho de uma comunidade. Como é que isso não é público? Certo? Como é que é um contrassenso total? Quer dizer, 3 pessoas no mundo devem ter lido esse livro. Os 3 artistas, os 2 curadores, e a comunidade certamente não, né? E porque ele é um livro acadêmico, né? E eu não pude comprar até agora, né? Então, são realmente caríssimos. E quando a gente recebe, né, são as brochuras em papel jornal, e você fica sem entender o valor, né? E teve um que eu comprei aqui, de um evento também de arte participativa, que faz uma justificativa lá no final. Ah, fizemos uma edição limitada e tal. Mas para quê? Uma edição limitada, se o importante é difundir o ideal de participação, né? Então, por que não fazer um e-book aberto aí, uma coisa para a gente baixar, né? Termina sendo contrassenso, né, Rufino? Total, né? Absoluta. Essa semana eu li uma matéria sobre uma jovem americana que criou um site de pirata, né, para artigos acadêmicos. Ele já entrou até na lista da Forbes, né? É todo guardado na Rússia, né? Porque se for nos Estados Unidos ela vai presa, né? E ela faz uma ação pirata de Elsevier, de todas essas editoras que nos vendem artigos, né, e torna tudo público numa plataforma, né, e em centenas de milhares. Então, está quebrando essas editoras, né, e, enfim, estou curioso para entender como essa dinâmica vai se processar no meio científico, acadêmico, que é que isso pode mudar o rumo do nosso exercício de pesquisa, né, como pesquisadores. Bom, pessoal, é isso. Se Robson e Betânia quiserem abrir aí para um diálogo. Tá.